A Rua Augusta pulsava, um rio de luzes e sons que parecia zombar da minha própria desolação. Eu, Isabela, estava ali, no meio da multidão indiferente, com as mãos tremendo e o coração em frangalhos. Rafael, o homem que eu amava, que eu jurava que me amava, tinha acabado de desferir o golpe final. Não foi um grito, não foi uma discussão acalorada. Foi pior. Foi um silêncio frio, um olhar de desprezo que queimou mais do que qualquer palavra poderia ter feito. Você não tem mais nada aqui, Isabela. Nada. Saia da minha vida e da minha casa. Agora. A voz dele, antes melodia para meus ouvidos, soava agora como vidro quebrado. Ele estava ali, impecável em seu terno caro, com um sorriso que não alcançava os olhos, cercado por pessoas que eu conhecia, que me viam, mas que se recusavam a ver. Eu era um espetáculo grotesco, a prova viva de seu triunfo. A chave do antigo apartamento, que ele jogou no chão como se fosse lixo, tilintou tristemente no asfalto. O peso do meu celular, ainda na minha mão, parecia insuportável. Eu não tinha para onde ir. Minha vida, construída com tanto esmero, desmoronou em um instante. Aquele lugar, que um dia foi meu lar, agora era um fantasma, e eu, uma intrusa expulsa para a noite fria de São Paulo. A humilhação era palpável, um véu pesado que me cobria, me sufocando. Eu sentia os olhares curiosos, os sussurros disfarçados. Cada passo para longe dele era um passo para o abismo. A Rua Augusta, antes um símbolo de promessas, agora era o palco da minha queda. O mundo girava, e eu, Isabela, estava caída, sem nada, apenas o eco do desprezo dele e a escuridão que se avizinhava. O asfalto frio da Rua Augusta parecia me sugar para um abismo sem fim. Cada passo era um esforço hercúleo, impulsionada pela adrenalina e pelo puro instinto de sobrevivência. A multidão, antes um borrão indiferente, agora parecia me devorar com seus olhares curiosos e sussurros mal disfarçados. A chave do meu antigo lar, a chave que Rafael jogou como lixo, pesava em meu bolso, um lembrete cruel do que eu havia perdido. Eu não tinha para onde ir. Aquele pensamento, repetido em um loop torturante, era um veneno que corroía minha alma. Com a pouca força que me restava, desviei para uma rua lateral menos movimentada, buscando um refúgio temporário. O ar da noite paulistana, geralmente vibrante e cheio de promessas, agora parecia denso e opressor. Meus pés, doloridos e encharcados pela garoa fina que começava a cair, me levaram em direção à Zona Leste, um lugar que, para mim, sempre representou um universo distante, um território de vidas mais simples, mas também de uma honestidade que eu sentia ter perdido em meu antigo mundo de aparências. O destino me guiou até um pequeno prédio de 3 andares, com a pintura descascada e um cheiro de mofo que emanava da porta de entrada. Era o endereço de Mariana, minha amiga de infância, um porto seguro em meio à tempestade que se abatera sobre mim. Eu sabia que ela morava em um apartamento modesto, longe do luxo que eu havia conhecido. Mas, naquele momento, a modéstia era sinônimo de acolhimento, um bálsamo para minha alma ferida. A porta rangeu ao abrir, revelando o rosto preocupado de Mariana. Seus olhos, marejados, refletiam a mesma dor que eu sentia. Sem dizer uma palavra, ela me puxou para um abraço apertado, um refúgio de calor e segurança. Ali, em seus braços, as lágrimas que eu tanto segurei finalmente vieram, um choro convulsivo que liberou parte da angústia acumulada. Ela me guiou para dentro do apartamento, um espaço pequeno, mas impecavelmente arrumado, onde cada objeto contava uma história de luta e simplicidade. O cheiro de café fresco pairava no ar, um aroma reconfortante que contrastava com o vazio que me consumia. Enquanto Mariana preparava um chá forte, meu olhar recaiu sobre o meu celular antigo, esquecido na bolsa. Era um modelo mais simples, que eu usava como backup. Com as mãos ainda trêmulas, peguei-o. A tela acendeu, revelando um universo de notificações não lidas. Eu não esperava nada de bom, mas a curiosidade, um resquício da minha antiga vida, me impulsionou a verificar. E então, em meio a mensagens de bom dia e promoções de lojas, encontrei algo que me fez prender a respiração. Eram mensagens trocadas entre Rafael e outra mulher. Não eram apenas mensagens casuais. Eram planos, confidências, detalhes sórdidos de uma traição que ia muito além do que eu poderia imaginar. Descobri que ele não apenas me enganava, mas que orquestrava, com frieza calculista, a minha humilhação pública. As datas, os detalhes da festa onde ele me expulsou, tudo estava ali, em preto e branco. Ele não apenas me rejeitou, ele me usou como um degrau, um obstáculo a ser removido para que ele pudesse ascender. Havia conversas sobre como ele se livraria de mim, como se desfaria de tudo que nos unia,
e como ele usaria nossa separação para consolidar sua imagem de homem bem-sucedido e independente. O apartamento em que eu me encontrava, o cheiro de café, a presença reconfortante de Mariana, tudo se tornou um pano de fundo para a descoberta aterradora. Aquele celular antigo, um objeto de pouca importância, tornou-se a prova irrefutável da extensão da crueldade de Rafael. A dor que senti não era mais a dor da rejeição, mas a fúria fria da traição desvendada. Aquele era o início de algo novo, algo que eu ainda não sabia definir, mas que nascia das cinzas da minha antiga vida. O cheiro de café fresco, misturado ao aroma sutil de desinfetante barato, era um bálsamo para meus sentidos. Mariana, com seus olhos marejados, mas firmes, preparava o chá com uma eficiência que sempre admirei. Aquele apartamento, tão diferente do meu antigo lar de vidro e aço, era um santuário de cores quentes e móveis desgastados, cada peça contando uma história de resiliência. Eu me encolhia no sofá poído, sentindo o peso da noite em meus ombros, cada fibra do meu ser gritando por um alívio que parecia inatingível. Isabela. A voz de Mariana quebrou o silêncio denso. Era um sussurro rouco, carregado de uma preocupação genuína que me fez engolir em seco. Ela se sentou ao meu lado, o calor de seu corpo irradiando uma segurança que eu desesperadamente precisava. Seus dedos tocaram meu braço com uma delicadeza que me desarmou. Eu não era mais a Isabela Costa, a mulher que se orgulhava de sua independência e de seu círculo social. Eu era apenas Isabela, quebrada, expulsa e sem rumo. Eu não sei o que fazer, Mari. A confissão escapou em um fio de voz. As palavras que eu havia descoberto no celular antigo ainda ecoavam em minha mente, um coro de mentiras e manipulação. A traição de Rafael não era apenas um rompimento, era uma orquestração meticulosa da minha ruína. Cada mensagem, cada plano detalhado, pintava um quadro sombrio de sua ambição desmedida e de seu desprezo por mim. A dor da rejeição se transformará em uma fúria fria, uma brasa que ardia em meu peito. Mariana apertou minha mão. Você não está sozinha nisso, ela disse, a firmeza em sua voz me dando um vislumbre de esperança. Nós vamos dar um jeito. Você vai dar um jeito. Ela não minimizou a minha dor, nem tentou me apressar. Apenas ofereceu sua presença, seu apoio incondicional. Naquele momento, em meio à minha desolação, a lealdade de Mariana era o único porto seguro que eu possuía. Ela me contou sobre sua própria jornada, sobre as dificuldades que enfrentou após a perda dos pais, sobre como encontrou força na simplicidade e na honestidade. Suas palavras eram um espelho, refletindo a minha própria necessidade de me reencontrar, de redefinir meu valor para além das aparências e das posses que Rafael me roubara. Ela me lembrou de quem eu era antes dele, da Isabela vibrante e cheia de sonhos que ela conheceu na adolescência. Enquanto o chá esfriava em nossas mãos, compartilhamos memórias, risadas abafadas e lágrimas silenciosas. Mariana me ouviu pacientemente, sem julgamentos, apenas com a empatia que só uma amiga verdadeira pode oferecer. Ela me ajudou a organizar os fragmentos da minha mente, a dar um nome à minha dor e, mais importante, a vislumbrar um caminho a seguir. Aquele pequeno apartamento na Zona Leste, com seu cheiro de café e a presença reconfortante de Mariana, tornou-se o meu refúgio, o lugar onde a esperança, por mais frágil que fosse, começou a germinar. A descoberta no celular de Rafael, antes um peso esmagador, agora se transformava em um catalisador, a prova concreta de que eu precisava para seguir em frente. Eu não era apenas uma vítima, eu era uma sobrevivente, e com o apoio de Mariana, eu estava pronta para lutar. O sol da manhã, tímido, espreitava por entre as nuvens carregadas, pintando o céu de um cinza melancólico. Aquele amanhecer, diferente de todos os outros que eu já havia presenciado, trazia consigo uma urgência que me impelia a sair do casulo de desespero em que me encontrava. Mariana, com sua sabedoria silenciosa, já havia preparado um café forte e me entregou um pequeno envelope com o endereço de um escritório de advocacia na região central. O doutor Eduardo Santos é um homem de confiança, Isabela. Ela disse, a voz embargada de preocupação, mas firme. Ele me ajudou com algumas questões quando meus pais se foram. Talvez ele possa te ajudar agora. Agradeci com um aceno de cabeça, o peso do mundo ainda sobre meus ombros, mas com um fio de esperança teimosamente aceso. A Zona Leste, com seu ritmo mais compassado e sua autenticidade crua, já me parecia um universo distante enquanto eu pegava um ônibus lotado em direção ao centro. Cada rua que passávamos, cada rosto que eu via, me lembrava de como minha vida havia sido virada de cabeça para baixo em questão de horas. O brilho da Rua Augusta, o luxo ostensivo, tudo aquilo parecia um sonho distante e cruel. Agora, o que restava era a realidade nua e crua, a necessidade de reconstruir,
de encontrar um caminho em meio aos escombros. O escritório do doutor Eduardo Santos era discreto, em um prédio antigo com uma fachada imponente, mas discreta. A recepção era organizada, sem o excesso de ostentação que eu estava acostumada, mas transmitia uma aura de competência e seriedade. A secretária, uma senhora de semblante gentil, me conduziu até uma sala de espera onde uma pequena mesa exibia algumas revistas e uma jarra de água com rodelas de limão. Sentei-me, o coração batendo acelerado, a pasta de documentos que Mariana me dera pesando em meu colo. Dentro dela, guardava as poucas provas que eu tinha da crueldade de Rafael, cópias das mensagens, um extrato bancário que mostrava a transferência de meus fundos, e a chave do meu antigo apartamento, um símbolo amargo de tudo que me fora tirado. Com a experiência que eu acumulava a cada minuto, sabia que não poderia simplesmente me jogar no abismo. Precisava de estratégia, de orientação profissional. Aquele homem, doutor Eduardo Santos, era minha aposta. Eu precisava entender quais eram meus direitos, quais passos eu poderia dar para, quem sabe, um dia, ter alguma forma de justiça. Não era sobre vingança imediata, mas sobre recuperar o controle, sobre não ser mais a vítima passiva de um jogo cruel. Aquele pensamento, o de retomar o controle, era o que me impulsionava. Quando o doutor Eduardo Santos entrou na sala, um homem de meia idade, com cabelos grisalhos e um olhar penetrante, mas acolhedor, senti um alívio imediato. Ele se apresentou com um sorriso calmo e me convidou para sentar em sua mesa. A conversa fluiu naturalmente. Eu expus minha situação com a voz embargada pela emoção, mas com uma clareza que me surpreendeu. Ele ouviu atentamente, anotando detalhes em sua pasta de documentos, sem interromper, apenas oferecendo um aceno de cabeça ocasional que me encorajava a continuar. Ao final da minha narrativa, ele permaneceu em silêncio por um momento, o olhar fixo em um ponto distante, como se estivesse ponderando a melhor abordagem. Isabela, ele começou, a voz grave e ponderada, o que você passou é inaceitável. A lei está do seu lado, e há caminhos que podemos trilhar para buscar reparação. Ele explicou as possibilidades legais, os processos que poderíamos iniciar, mas também me alertou sobre a complexidade e o tempo que tudo isso poderia levar. No entanto, ele continuou, o olhar encontrando o meu, há algo mais que precisamos considerar. Você mencionou que Rafael orquestrou tudo isso com frieza. Precisamos de provas concretas e irrefutáveis para garantir que ele seja responsabilizado. Ele me olhou com seriedade. E eu acredito que você tem o que precisamos. Tia. Eduardo me olhou com seriedade. E eu acredito que você tem o que precisamos. As palavras dele ecoaram em minha mente enquanto eu saía do escritório, o sol da tarde já começando a se pôr, pintando o céu com tons alaranjados e roxos. Aquele encontro me deu uma direção, um plano, mas a realidade crua da minha situação permanecia. Eu estava sem dinheiro, sem lar, e a perspectiva de um longo e custoso processo legal parecia esmagadora. Caminhei sem rumo pelas ruas do centro, a pasta de documentos apertada contra o peito. A cidade pulsava ao meu redor, indiferente à minha dor. Pessoas apressadas, carros buzinando, a vida seguindo seu curso implacável. Lembrei-me de Mariana, da sua força e da sua fé em mim. Ela me deu o endereço do doutor Eduardo, mas também me deu o último dinheiro que ela tinha para que eu pudesse comprar um bilhete de loteria. Às vezes, Isabela, ela disse, com um sorriso melancólico, a sorte é a única aliada que nos resta. A ideia parecia absurda, quase uma piada de mau gosto diante da gravidade da minha situação. Mas, em um ato de puro desespero, acabei entrando em uma casa lotérica. O ambiente era barulhento, cheio de pessoas com esperanças em seus olhos, a esperança que eu havia perdido há muito tempo. O atendente, um jovem com um olhar entediado, me entregou o volante da Mega Sena. Olhei para os números que Mariana havia escolhido aleatoriamente, números que ela disse que eram os números da sorte dela. Senti um misto de resignação e uma pontada de ironia. Eu, Isabela Costa, que sempre fui tão controladora, tão planejadora, agora estava depositando minhas últimas fichas em um jogo de azar. Preenchi o volante, meus dedos tremendo levemente. Era um gesto fútil, eu sabia, mas era algo que eu podia fazer. Algo que não envolvia Rafael, nem mentiras, nem a dor da traição. Apenas a pura e simples esperança, por mais tênue que fosse. Dias se passaram em uma névoa de incerteza. Eu me mantinha em contato com Mariana, mas evitava falar sobre o bilhete. Parecia tão insignificante diante de tudo. A cada passo que o doutor Eduardo me orientava a dar, sentia um pequeno respiro, uma fagulha de controle sendo retomada.
Ele me aconselhou a registrar um boletim de ocorrência, a reunir todas as provas possíveis. Cada ação, por menor que fosse, me aproximava um pouco mais da Isabela que eu era antes, a Isabela que não se deixava bater. Naquele período, enquanto aguardava os resultados da Mega Sena e os próximos passos do processo, a casa lotérica onde comprei o bilhete se tornou um ponto de passagem quase ritualístico. Então, aconteceu. Era uma terça-feira chuvosa, e eu estava no pequeno apartamento de Mariana, sentada à mesa da cozinha, tentando organizar os papéis que o doutor Eduardo me havia dado. O celular antigo de Rafael, aquele que guardava todas as confissões de sua maldade, vibrou em minhas mãos. Era uma notificação de um site de notícias. Mega Sena. Prêmio máximo sai para uma aposta feita em São Paulo. Meu coração disparou. Era um pressentimento, uma intuição. Abri o site, meus dedos suando. Comecei a conferir os números, um por um. Cada número que batia era um choque, uma incredulidade crescente. O último número. Pinga. Eu havia ganhado. Eu, Isabela, a humilhada, a expulsa, a sem nada, havia ganhado na Mega Sena. O bilhete da Mega Sena premiado, que eu guardava em um envelope discreto, parecia irradiar uma luz própria. O desespero de dias atrás se transformou em um choque elétrico, uma onda de euforia misturada com uma vertigem avassaladora. O mundo parecia ter parado. A chuva lá fora, o barulho da cidade, tudo se dissolveu. Apenas eu, o bilhete e a magnitude do que aquilo significava. De repente, o futuro, antes um abismo sombrio, se abriu como um leque de possibilidades infinitas. E, pela primeira vez desde que tudo aconteceu, um sorriso genuíno surgiu em meus lábios. O bilhete da Mega Sena premiado, guardado com cuidado quase reverencial, transformou meu mundo em questão de segundos. A euforia inicial deu lugar a uma determinação fria e calculada. Aquele dinheiro não era apenas um alívio financeiro, era minha arma. Era a ferramenta que me permitiria sair da posição de vítima e assumir o controle. Naquele momento, o apartamento de Mariana, que antes parecia um refúgio modesto, tornou-se o quartel-general da minha nova vida. Dias depois, o doutor Eduardo me recebeu em seu escritório, um espaço que agora parecia um santuário de esperança e estratégia. Aquele homem, com sua calma inabalável e sua mente afiada, era a peça que faltava no meu quebra-cabeça. Sentamo-nos à mesa, o bilhete premiado, agora devidamente validado, repousando discretamente entre nós. Isabela, ele começou, com um leve sorriso, você transformou um golpe de sorte em uma oportunidade estratégica. Agora, precisamos de um plano. Um plano que seja tão devastador quanto a traição que você sofreu. Começamos a traçar um mapa da minha vingança. Cada detalhe foi minuciosamente discutido. O doutor Eduardo me explicou as nuances legais, as formas mais eficazes de expor Rafael sem que ele pudesse se defender ou, pior, me prejudicar ainda mais. Ele me aconselhou sobre como administrar a fortuna, garantindo que os recursos fossem usados não apenas para me reerguer, mas também para financiar a operação de desmantelamento da reputação de Rafael. Precisamos ser cirúrgicos, Isabela. Ele enfatizou, seus olhos fixos nos meus. Rafael é um homem que se alimenta da imagem que projeta. Vamos destruir essa imagem, peça por peça, de forma pública e inquestionável. Ele sugeriu a criação de uma nova identidade digital, um portal discreto onde as provas de suas fraudes e de sua crueldade seriam gradualmente reveladas. Ele me orientou sobre a importância de manter a discrição, de agir nas sombras enquanto preparávamos o terreno para o golpe final. Enquanto ele falava, eu sentia uma transformação acontecendo dentro de mim. A dor e a humilhação que me consumiam começaram a dar lugar a uma força renovada. Eu não era mais a Isabela frágil e desamparada que Rafael havia esmagado. Eu era uma estrategista, uma mulher com recursos e um propósito claro. O doutor Eduardo me apresentou alguns contatos de confiança, especialistas em investigação digital e em comunicação estratégica, que trabalhariam sob seu comando. Um dos primeiros passos foi adquirir um novo celular, um aparelho moderno e seguro, completamente desconectado da minha vida anterior. Aquele celular antigo de Rafael, com suas mensagens incriminadoras, seria arquivado como um lembrete do que eu havia superado. A pasta de documentos do escritório de advocacia, antes um fardo de incertezas, agora continha os planos detalhados para minha ascensão e a queda de Rafael. Cada documento, cada anotação, era um passo mais perto da justiça. A ideia de expor Rafael publicamente, de revelar a todos a verdadeira natureza do homem que ele era um pensamento que me dava uma satisfação sombria e poderosa.
Ele pensou que tinha me destruído, que eu desapareceria sem deixar rastros. Mal sabia ele que a minha queda seria apenas o prelúdio para a sua. Com o dinheiro da Mega Sena e a orientação do doutor Eduardo, eu estava pronta para começar a construir a armadilha perfeita. A vingança não seria apenas um ato de retribuição, mas uma obra de arte meticulosamente planejada. Aquele apartamento de Mariana, antes um refúgio de desespero, transformou-se em meu centro de operações. Os dias que se seguiram à validação do bilhete foram de uma intensidade quase febril. A euforia inicial, aquela onda avassaladora de alívio e incredulidade, se deu lugar a uma determinação fria e calculada. O dinheiro era uma ferramenta, sim, mas a verdadeira arma seria eu mesma, transformada. O doutor Eduardo me orientou sobre a importância da imagem. Rafael se alimenta da percepção que os outros têm dele. Ele disse, com a seriedade que eu aprenderá a admirar. Vamos mudar a sua percepção, Isabela. De vítima a vitoriosa. Comecei investindo em mim. As roupas gastas deram lugar a peças que, embora discretas, exalavam confiança e um refinamento recém-descoberto. A cada corte de cabelo, a cada nova peça de roupa, senti uma camada da antiga Isabela se desfazendo, abrindo espaço para a mulher que eu precisava me tornar. Não era vaidade, era armamento. Mariana, com sua lealdade inabalável, era minha sombra e meu porto seguro. Ela me acompanhava nas compras, me ajudava a escolher cada detalhe, e mais importante, me lembrava de quem eu era e de onde eu vinha, sem nunca me deixar esquecer para onde eu estava indo. Você está linda, Isa, ela dizia, com um brilho nos olhos que era um misto de orgulho e apreensão. Sabíamos que o caminho seria árduo, e o risco, imenso. Enquanto me reconstruía fisicamente, mergulhava nos detalhes da vida de Rafael. Através de contatos que o doutor Eduardo me apresentou, comecei a traçar seus passos, seus negócios, suas fraquezas. Descobri que ele estava prestes a inaugurar uma nova empresa, um marco em sua carreira ascendente, a fachada perfeita para exibir seu sucesso e sua suposta integridade. O convite para a festa de inauguração chegou em minhas mãos como um prenúncio, um chamado para o palco onde a peça final seria encenada. Estudava seus hábitos, suas rotinas, os nomes que frequentavam seu círculo. Cada informação era um tijolo na construção da minha estratégia. O celular antigo de Rafael, que guardava as confissões de sua maldade, tornou-se um objeto de estudo, o manual de suas manipulações. Eu precisava entender a mente dele para antecipar seus movimentos, para prever suas reações. A cada dia, a Isabela que ele pensou ter destruído se tornava mais forte, mais calculista, mais perigosa. A rua me ensinou a ser resiliente. A vitória na Mega Sena me deu os meios, e a traição de Rafael me deu o propósito. A preparação estava apenas começando. Aquele apartamento, que antes parecia um refúgio seguro, agora se tornava um centro de operações cada vez mais movimentado. Os dias se desdobravam em uma sucessão de reuniões discretas com os especialistas que o doutor Eduardo havia indicado. Cada encontro era um passo calculado, um avanço na teia que eu estava tecendo. Mariana, sempre atenta, me ajudava a manter a compostura, a não deixar que a ansiedade transparecesse. Ela era meu escudo, minha âncora em meio à tempestade que o mesmo criará. Enquanto isso, a minha nova identidade digital começava a tomar forma. Um portal discreto, quase invisível, onde a verdade sobre Rafael seria gradualmente revelada. A princípio, seriam apenas indícios, pequenas achaduras na fachada impecável que ele tanto se esforçava para manter. A ideia era criar um burburinho, uma curiosidade que, aos poucos, se transformaria em desconfiança. O doutor Eduardo me aconselhava a ter paciência, a não apressar o processo. Rafael é um predador, Isabela. Ele me lembrava com frequência. Eles agem com cautela, exploram as fraquezas. Precisamos ser ainda mais astutos. Foi em meio a essa rotina intensa que o inesperado aconteceu. Um número desconhecido apareceu no meu novo celular. Hesitei antes de atender, a cautela se tornando um reflexo automático. Do outro lado da linha, uma voz masculina, ligeiramente rouca, me chamou pelo meu nome. Era Bruno, um dos colegas de Rafael. O mesmo Bruno que eu via em algumas fotos nas redes sociais dele, sempre com um sorriso forçado e um olhar que parecia esconder algo. Isabela? Sou o Bruno. Precisamos conversar, ele disse, a voz carregada de uma urgência contida. Meu coração acelerou. Por que Bruno me procuraria? Seria uma armadilha? Uma tentativa de Rafael de me monitorar? As perguntas se atropelavam em minha mente. Respirei fundo,
tentando controlar o impulso de desligar. Conversar sobre o quê, Bruno? Perguntei, tentando manter um tom neutro. Ele riu, um som seco e sem humor. Sobre o Rafael, é claro. E sobre o que ele fez com você. Ouvi dizer que você não está mais na mesma situação de antes. A insinuação era clara. Ele sabia que algo havia mudado, que eu não era mais a mesma Isabela humilhada na rua. Ele sabia, ou pelo menos suspeitava, que eu tinha recursos agora. O que você quer, Bruno? Insisti, sem rodeios. Houve uma pausa. Pude ouvir o som de uma respiração pesada do outro lado. Informações. Eu tenho informações sobre o Rafael que podem te interessar. Coisas que ele não quer que ninguém saiba. E eu estou disposto a compartilhar. Em troca, claro, de uma ajuda. Uma ajuda que só alguém na sua nova posição poderia me dar. A proposta era tentadora e perigosa. Bruno era um colega de Rafael, alguém de dentro. Ele poderia ter acesso a informações valiosas, detalhes cruciais para minha estratégia. Mas qual seria o preço? E em quem eu poderia confiar? Aquele contato adicionava uma nova camada de complexidade ao meu plano, uma variável imprevisível que me deixava em estado de alerta. A conversa com Bruno abriu uma porta inesperada, uma que eu teria que atravessar com extrema cautela. A ligação de Bruno me pegou de surpresa, mas a prudência logo tomou o lugar do espanto. A preparação estava apenas começando. Aquele apartamento, que antes parecia um refúgio seguro, agora se tornava um centro de operações cada vez mais movimentado. Os dias se desdobravam em uma sucessão de reuniões discretas com os especialistas que o doutor Eduardo havia indicado. Cada encontro era um passo calculado, um avanço na teia que eu estava tecendo. Mariana, sempre atenta, me ajudava a manter a compostura, a não deixar que a ansiedade transparecesse. Ela era meu escudo, minha âncora em meio à tempestade que o mesmo criará. Enquanto isso, a minha nova identidade digital começava a tomar forma. Um portal discreto, quase invisível, onde a verdade sobre Rafael seria gradualmente revelada. A princípio, seriam apenas indícios, pequenas achaduras na fachada impecável que ele tanto se esforçava para manter. A ideia era criar um burburinho, uma curiosidade que, aos poucos, se transformaria em desconfiança. O doutor Eduardo me aconselhava a ter paciência, a não apressar o processo. Rafael é um predador, Isabela. Ele me lembrava com frequência. Eles agem com cautela, exploram as fraquezas. Precisamos ser ainda mais astutos. Foi em meio a essa rotina intensa que o inesperado aconteceu. Um número desconhecido apareceu no meu novo celular. Hesitei antes de atender, a cautela se tornando um reflexo automático. Do outro lado da linha, uma voz masculina, ligeiramente rouca, me chamou pelo meu nome. Era Bruno, um dos colegas de Rafael. O mesmo Bruno que eu via em algumas fotos nas redes sociais dele, sempre com um sorriso forçado e um olhar que parecia esconder algo. Isabela? Sou o Bruno. Precisamos conversar, ele disse, a voz carregada de uma urgência contida. Meu coração acelerou. Por que Bruno me procuraria? Seria uma armadilha? Uma tentativa de Rafael de me monitorar? As perguntas se atropelavam em minha mente. Respirei fundo, tentando controlar o impulso de desligar. Conversar sobre o quê, Bruno? Perguntei, tentando manter um tom neutro. Ele riu, um som seco e sem humor. Sobre o Rafael, é claro. E sobre o que ele fez com você. Ouvi dizer que você não está mais na mesma situação de antes. A insinuação era clara. Ele sabia que algo havia mudado, que eu não era mais a mesma Isabela humilhada na rua. Ele sabia, ou pelo menos suspeitava, que eu tinha recursos agora. O que você quer, Bruno? Insisti, sem rodeios. Houve uma pausa. Pude ouvir o som de uma respiração pesada do outro lado. Informações. Eu tenho informações sobre o Rafael que podem te interessar. Coisas que ele não quer que ninguém saiba. E eu estou disposto a compartilhar. Em troca, claro, de uma ajuda. Uma ajuda que só alguém na sua nova posição poderia me dar. A proposta era tentadora e perigosa. Bruno era um colega de Rafael, alguém de dentro. Ele poderia ter acesso a informações valiosas, detalhes cruciais para minha estratégia. Mas qual seria o preço? E em quem eu poderia confiar? Aquele contato adicionava uma nova camada de complexidade ao meu plano, uma variável imprevisível que me deixava em estado de alerta. A conversa com Bruno abriu uma porta inesperada, uma que eu teria que atravessar com extrema cautela. A ligação de Bruno me pegou de surpresa, mas a prudência logo tomou o lugar do espanto.
Com a ajuda de Dr. Eduardo, o plano se refinava a cada detalhe. Bruno, com sua relutância inicial, agora se tornava um aliado crucial, fornecendo as informações que eu precisava para desmantelar a teia de mentiras de Rafael. Ele me confidenciou sobre os acordos escusos, os desvios de verba e a manipulação de dados que sustentavam a imagem impecável de Rafael. As conversas com Bruno eram como desvendar um mapa de um tesouro sombrio, cada revelação me aproximando do confronto final. Aquele convite não era apenas um convite, era minha passagem para o centro do furacão. A noite da festa chegou, e a atmosfera no local era de puro deslumbramento. Um salão sofisticado, com lustres imponentes e uma multidão de convidados bem vestidos, todos ali para celebrar o suposto triunfo de Rafael. Eu, com um vestido que exalava confiança e discrição, entrei no salão, sentindo os olhares se voltarem para mim. Havia surpresa, incredulidade e, em alguns rostos, uma ponta de malícia. Rafael, no centro das atenções, parecia radiante, alheio à tempestade que eu trazia comigo. Ele se aproximou, um sorriso encantador no rosto, mas seus olhos traíam uma pontada de desconforto ao me ver ali. Isabela. Que surpresa agradável, ele disse, a voz polida, mas com uma nota de cautela. Não esperava vê-la em um evento como este. Eu sorri de volta, um sorriso que não alcançava meus olhos. Trafé. Achei que seria importante celebrar o seu sucesso. Afinal, todos nós temos nossas conquistas, não é mesmo? A insinuação era sutil, mas ele pareceu entender. Mariana, discretamente posicionada perto de uma coluna, me dava um sinal de encorajamento. Tia. Eduardo, em canto mais reservado, observava a cena com a atenção de um mestre estrategista. Bruno, por sua vez, estava em algum lugar na multidão, um espectador invisível, pronto para agir quando o momento chegasse. Eu me movia pelo salão, cumprimentando pessoas, absorvendo a energia do lugar, sentindo a tensão aumentar. A cada conversa, a cada olhar trocado, eu sentia que a armadilha estava se fechando. Rafael, alheio à minha verdadeira intenção, continuava a circular, confiante em sua invencibilidade. Mal sabia ele que a noite que celebrava seu império seria a mesma que o veria ruir. A festa, que deveria ser um marco de sua ascensão, estava prestes a se tornar o palco da sua mais pública e humilhante queda. O momento se aproximava. O ar no salão vibrava com uma energia artificial, um burburinho de conversas e risadas que escondiam, para mim, a podridão por trás da fachada. Rafael, em seu discurso de agradecimento, falava sobre inovação, sobre o futuro, sobre sua ascensão meteórica. Cada palavra era uma mentira polida, um insulto à verdade que eu carregava comigo, guardado em meu celular e nos documentos que Dr. Eduardo havia preparado. Mariana me lançou um olhar de encorajamento, um aceno quase imperceptível que me deu a força que eu precisava. Senti o peso do meu celular no bolso, o gatilho para o desmoronamento iminente. Aquele objeto, antes um símbolo da minha vida destruída, agora era a arma que eu empunharia. O momento chegou quando Rafael, com um gesto teatral, anunciou a próxima fase de sua expansão. Foi o sinal. Com um movimento discreto, peguei meu celular e toquei na tela. O projetor de alta definição, que exibia imagens abstratas do logo da empresa, mudou. Em vez de cores vibrantes, surgiram documentos. Contratos fraudulentos, e-mails trocados com Bruno que detalhavam a manipulação de dados, extratos bancários que comprovavam o desvio de fundos. O nome de Rafael aparecia em cada linha, associado a esquemas que fariam qualquer um presente naquele salão sentir um arrepio. Um silêncio sepulcral se abateu sobre o local. Os murmúrios cessaram, as risadas se extinguiram. Todos os olhos estavam fixos na tela, na verdade nua e crua que se desdobrava diante deles. Rafael, que até um segundo antes exalava confiança, empalideceu. Seu sorriso forçado vacilou, substituído por uma expressão de puro pânico. Ele olhou para mim, os olhos arregalados, buscando uma explicação que eu não estava disposta a dar naquele momento. Boa noite a todos. Minha voz ressoou pelo salão, amplificada pelo microfone que eu havia posicionado estrategicamente com a ajuda de Dr. Eduardo. Com a ajuda de Dr. Eduardo, o plano se refinava a cada detalhe. Bruno, com sua relutância inicial, agora se tornava um aliado crucial, fornecendo as informações que eu precisava para desmantelar a teia de mentiras de Rafael. Ele me confidenciou sobre os acordos escusos, os desvios de verba e a manipulação de dados que sustentavam a imagem impecável de Rafael. As conversas com Bruno eram como desvendar um mapa de um tesouro sombrio, cada revelação me aproximando do confronto final.
Aquele convite não era apenas um convite. Era minha passagem para o centro do furacão. A noite da festa chegou, e a atmosfera no local era de puro deslumbramento. Um salão sofisticado, com lustres imponentes e uma multidão de convidados bem vestidos, todos ali para celebrar o suposto triunfo de Rafael. Eu, com um vestido que exalava confiança e discrição, entrei no salão, sentindo os olhares se voltarem para mim. Havia surpresa, incredulidade e, em alguns rostos, uma ponta de malícia. Rafael, no centro das atenções, parecia radiante, alheio à tempestade que eu trazia comigo. Ele se aproximou, um sorriso encantador no rosto, mas seus olhos traíam uma pontada de desconforto ao me ver ali. Isabela. Que surpresa agradável, ele disse, a voz polida, mas com uma nota de cautela. Não esperava vê-la em um evento como este. Eu sorri de volta, um sorriso que não alcançava meus olhos. Rafael. Achei que seria importante celebrar o seu sucesso. Afinal, todos nós temos nossas conquistas, não é mesmo? A insinuação era sutil, mas ele pareceu entender. Mariana, discretamente posicionada perto de uma coluna, me dava um sinal de encorajamento. Tia. Eduardo, em canto mais reservado, observava a cena com a atenção de um mestre estrategista. Bruno, por sua vez, estava em algum lugar na multidão, um espectador invisível, pronto para agir quando o momento chegasse. Eu me movia pelo salão, cumprimentando pessoas, absorvendo a energia do lugar, sentindo a tensão aumentar. A cada conversa, a cada olhar trocado, eu sentia que a armadilha estava se fechando. Rafael, alheio à minha verdadeira intenção, continuava a circular, confiante em sua invencibilidade. Mal sabia ele que a noite que celebrava seu império seria a mesma que o veria ruir. A festa, que deveria ser um marco de sua ascensão, estava prestes a se tornar o palco da sua mais pública e humilhante queda. O momento se aproximava. O ar no salão vibrava com uma energia artificial, um burburinho de conversas e risadas que escondiam, para mim, a podridão por trás da fachada. Rafael, em seu discurso de agradecimento, falava sobre inovação, sobre o futuro, sobre sua ascensão meteórica. Cada palavra era uma mentira polida, um insulto à verdade que eu carregava comigo, guardada em meu celular e nos documentos que Dr. Eduardo havia preparado. Mariana me lançou um olhar de encorajamento, um aceno quase imperceptível que me deu a força que eu precisava. Senti o peso do meu celular no bolso, o gatilho para o desmoronamento iminente. Aquele objeto, antes um símbolo da minha vida destruída, agora era a arma que eu empunharia. O momento chegou quando Rafael, com um gesto teatral, anunciou a próxima fase de sua expansão. Foi o sinal. Com um movimento discreto, peguei meu celular e toquei na tela. O projetor de alta definição, que exibia imagens abstratas do logo da empresa, mudou. Em vez de cores vibrantes, surgiram documentos. Contratos fraudulentos, e-mails trocados com Bruno que detalhavam a manipulação de dados, extratos bancários que comprovavam um desvio de fundos. O nome de Rafael aparecia em cada linha, associado a esquemas que fariam qualquer um presente naquele salão sentir um arrepio. Um silêncio sepulcral se abateu sobre o local. Os murmúrios cessaram, as risadas se extinguiram. Todos os olhos estavam fixos na tela, na verdade nua e crua que se desdobrava diante deles. Rafael, que até um segundo antes exalava confiança, empalideceu. Seu sorriso forçado vacilou, substituído por uma expressão de puro pânico. Ele olhou para mim, os olhos arregalados, buscando uma explicação que eu não estava disposta a dar naquele momento. Boa noite a todos. Minha voz ressoou pelo salão, amplificada pelo microfone que eu havia posicionado estrategicamente com a ajuda de Dr. Eduardo. Era uma voz calma, firme, desprovida de qualquer emoção aparente, mas carregada de uma autoridade que eu nunca tive antes. Vejo que o Sr. Almeida preparou uma celebração para o que ele chama de sucesso. Mas o que é o sucesso, afinal? É construído sobre alicerce sólido, ou sobre pilhas de mentiras e traições. O silêncio era quase palpável. Rafael tentou se aproximar, mas seguranças que eu havia discretamente posicionado na entrada do salão o impediram. Ele gesticulava freneticamente, tentando retomar o controle, mas era tarde demais. As informações que Bruno me confiou, as provas que Dr. Eduardo compilou, eram irrefutáveis. Cada documento projetado era um golpe direto na reputação de Rafael, expondo não apenas sua desonestidade nos negócios, mas também a forma como ele me descartou, como me humilhou publicamente. Rafael Almeida, continuei, sentindo um poder que há muito tempo me era negado,
Você construiu seu império sob a ruína de outros. Você me tirou tudo, me deixou na rua, mas esqueceu que a queda pode ser um trampolim. Você me humilhou, mas hoje, a humilhação será sua. Eu me aproximei dele, a poucos metros, sentindo o olhar de todos sobre nós. Você me traiu, mentiu para mim, e agora, todos aqui sabem quem você realmente é. A multidão, antes admiradora, agora observava com um misto de horror e repulsa. Rafael era um homem exposto, desmascarado, a imagem de sucesso que ele tanto cultivara desmoronando diante de seus próprios convidados. Aquele era o momento. A minha vingança, meticulosamente planejada, estava finalmente se concretizando. O silêncio que se seguiu à minha fala era ensurdecedor. Os rostos na multidão, antes voltados para Rafael com admiração, agora exibiam uma mistura de choque, nojo e, em alguns, uma satisfação sombria. Rafael, o homem que um instante antes era o centro do universo, agora era uma figura patética, com o rosto pálido e os olhos arregalados de pânico. Ele tentou balbuciar algo, um protesto incoerente, mas as palavras morreram em sua garganta. Os seguranças que eu posicionei estrategicamente na entrada do salão, sob disfarce de convidados, mantinham-no contido, impedindo qualquer tentativa de fuga ou de reaver o controle da situação. Eu continuei, minha voz agora mais firme, carregada com a força de todas as humilhações que sofri. Você me tirou tudo, Rafael. Minha casa, meu nome, minha dignidade. Você me deixou na rua, um zero à esquerda, enquanto construía seu império sobre minhas ruínas. Mas você se esqueceu de uma coisa. As ruínas podem ser o alicerce para algo novo, algo mais forte. Cada palavra era um golpe direto, desmantelando a fachada de sucesso que ele ostentava. A tela gigante atrás de mim continuava a exibir as provas irrefutáveis. Contratos fraudulentos, e-mails que revelavam sua cumplicidade com Bruno em esquemas de desvio de verba, extratos bancários que comprovavam a lavagem de dinheiro. O pânico nos olhos de Rafael aumentava a cada segundo. Ele olhava para os convidados, para os sócios, para os investidores que estavam ali para celebrar seu suposto triunfo, e via apenas desconfiança e repulsa. Sua carreira, construída sobre uma base de mentiras, desmoronava em tempo real, diante de todos. Aquele homem que se vangloriava de sua inteligência e perspicácia era agora um espetáculo de incompetência e desonestidade. Aquele que me humilhou publicamente, agora recebia de volta, em dobro, a moeda que ele mesmo cunhou. Mariana, do outro lado do salão, observava tudo com um misto de alívio e compaixão. Seus olhos encontraram os meus por um instante, e um pequeno sorriso surgiu em seus lábios. Era um sorriso de cumplicidade, de quem sabia o peso daquela vitória. Dr. Eduardo, em seu canto, mantinha uma postura discreta, mas seu olhar transmitia a satisfação de um plano executado com perfeição. Bruno, o homem que me forneceu as peças cruciais desse quebra-cabeça, observava a cena de longe, um sorriso sutil brincando em seus lábios, a prova de que suas apostas estavam corretas. Rafael tentou uma última vez, sua voz embargada pelo desespero. Isabela, isso é um mal-entendido. Bruno é um mentiroso, ele me traiu. Mas ninguém mais ouvia. As palavras dele soavam vazias, patéticas. A verdade estava ali, projetada em alta definição para que todos vissem. Aquele homem, que um dia pensei amar, era um monstro disfarçado de sucesso. Aquele que me descartou como objeto inútil, agora era descartado pela própria verdade. A atmosfera no salão mudou completamente. O glamour e a ostentação deram lugar a um clima de escândalo e desconfiança. Os convidados começaram a se dispersar, cochichando entre si, lançando olhares de reprovação para Rafael. Pronta para mais um dia de construção? Perguntou, a voz suave mas firme, um reflexo da força que ela sempre me transmitiu. Acenei, sentindo um calor familiar se espalhar pelo peito. A lealdade dela era um dos pilares que me sustentavam, uma âncora em meio à imensidão de responsabilidades que agora pesavam sobre meus ombros. Não era um peso opressor, mas sim a sensação gratificante de ter um propósito claro. Com a experiência que acumulei, aprendi a valorizar os pequenos gestos, os momentos de calma que precediam as grandes ações. Aquele período era um desses interlúdios. Meses haviam se passado desde a noite que desmantelou a vida de Rafael. Meses de trabalho árduo, de aprendizado constante, de redefinição do meu próprio ser. A dor da traição ainda deixava cicatrizes, mas não eram mais feridas abertas. Eram lembretes do que eu era capaz de superar, do que eu havia me tornado. Lembro-me de uma tarde, enquanto revisava os projetos de capacitação para mulheres em situação de vulnerabilidade, que Dona Clara veio me visitar.
Ela trouxe consigo não apenas um bolo, mas uma sabedoria que só os anos e as experiências podem conferir. Sentada em minha nova sala, um espaço que antes pertencia a Rafael, ela observou com brilho nos olhos os relatórios e os planos que cobriam a mesa. Isabela, disse ela, a voz embargada pela emoção, você se ergueu das cinzas de uma maneira que poucos conseguem. O que você está fazendo aqui é verdadeiramente admirável. Naquele momento, a gratidão que senti era imensa. Aquele reconhecimento, vindo de alguém que testemunhou minha queda, era mais valioso do que qualquer ouro. Era a validação de que meu caminho, embora tortuoso, estava se mostrando certo. Dr. Eduardo, com sua precisão e ética inabaláveis, transformou os meus anseios em ações concretas. Ele era a mente estratégica por trás da minha força de vontade, garantindo que cada passo da Fundação Isabela Costa fosse sólido, transparente e, acima de tudo, justo. Juntos, traçamos um plano que ia além da mera caridade. Era um plano de empoderamento, de reescrever histórias de vida marcadas pela injustiça. Começamos a investir em centros de acolhimento, em programas educacionais, em iniciativas que dessem voz e dignidade àqueles que, como eu, foram silenciados e marginalizados. O celular de Isabela, que um dia foi um canal de desespero e humilhação, agora vibrava com esperança. E-mails de ONGs parceiras, de voluntários dispostos a doar seu tempo e talento, de pessoas cujas vidas estávamos começando a tocar, chegavam incessantemente. Cada notificação era um lembrete pungente do porquê eu estava trilhando este caminho. Não se tratava mais de vingança, mas de um legado. Um legado construído sobre as ruínas do passado, mas voltado inteiramente para o futuro. As noites de insônia, antes povoadas por fantasmas de mágoa e revolta, agora eram preenchidas pela expectativa do novo dia. Um novo dia que prometia não apenas o desdobramento do meu propósito, mas também a oportunidade de semear esperança em um mundo que tantas vezes se mostrou cruel. Eu estava reconstruindo não apenas a minha vida, mas também a crença de que a resiliência, a inteligência e a compaixão podem, de fato, superar qualquer adversidade. Aquele era o meu novo começo, um que eu abraçava com toda a força da alma, pronta para os desafios que ainda viriam, mas confiante na jornada que eu mesmo estava pavimentando. O caminho à minha frente era claro, iluminado pela luz de um novo amanhecer. Aquele escritório, antes um santuário de ambições sombrias, agora era o epicentro de um novo propósito. A luz do sol da manhã, filtrada pelas persianas que eu mesma mandei instalar, banhava as paredes em tons dourados, dissipando as sombras que um dia pareceram eternas. As pilhas de documentos sobre a mesa, antes relatórios de negócios fraudulentos, agora eram planos detalhados para a Fundação Isabela Costa. Cada linha escrita, cada projeção financeira, era um passo em direção a um futuro que eu, há pouco tempo, sequer ousava sonhar. O convite para a festa de inauguração da nova empresa de Rafael jazia em uma gaveta esquecida, um lembrete de onde eu vim e do abismo que eu cruzei. Mariana entrou, trazendo consigo o aroma reconfortante de café fresco e a sua habitual serenidade. Seus olhos, sempre atentos, percorreram o ambiente, um leve sorriso surgindo ao notar a minha concentração. Pronta para mais um dia de construção? Perguntou, a voz suave mas firme, um reflexo da força que ela sempre me transmitiu. Acenei, sentindo um calor familiar se espalhar pelo peito. A lealdade dela era um dos pilares que me sustentavam, uma âncora em meio à imensidão de responsabilidades que agora pesavam sobre meus ombros. Não era um peso opressor, mas sim a sensação gratificante de ter um propósito claro. Com a experiência que acumulei, aprendi a valorizar os pequenos gestos, os momentos de calma que precediam as grandes ações. Lembro-me de uma tarde, enquanto revisava os projetos de capacitação para mulheres em situação de vulnerabilidade, que Dona Clara veio me visitar. Ela trouxe consigo não apenas um bolo, mas uma sabedoria que só os anos e as experiências podem conferir. Sentada em minha nova sala, ela observou com brilho nos olhos os relatórios e os planos que cobriam a mesa. Isabela, disse ela, a voz embargada pela emoção, você se ergueu das cinzas de uma maneira que poucos conseguem. O que você está fazendo aqui é verdadeiramente admirável. Naquele momento, a gratidão que senti era imensa. Aquele reconhecimento, vindo de alguém que testemunhou minha queda, era mais valioso do que qualquer ouro. Era a validação de que meu caminho, embora tortuoso, estava se mostrando certo. Eduardo, com sua precisão e ética inabaláveis, transformou os meus anseios em ações concretas. Ele era a mente estratégica por trás da minha força de vontade, garantindo que cada passo da Fundação Isabela Costa fosse sólido, transparente e, acima de tudo, justo. Juntos, traçamos um plano que ia além da mera caridade.
Era um plano de empoderamento, de reescrever histórias de vida marcadas pela injustiça. Começamos a investir em centros de acolhimento, em programas educacionais, em iniciativas que dessem voz e dignidade àqueles que, como eu, foram silenciados e marginalizados. O que antes era um plano de vingança fria, transformou-se em um projeto de vida, uma forma de honrar a minha própria dor e convertê-la em um farol para outras. O celular de Isabela, que um dia foi um canal de desespero e humilhação, agora vibrava com esperança. E-mails de ONGs parceiras, de voluntários dispostos a doar seu tempo e talento, de pessoas cujas vidas estávamos começando a tocar, chegavam incessantemente. Cada notificação era um lembrete pungente do porquê eu estava trilhando este caminho. Não se tratava mais de vingança, mas de um legado. Um legado construído sobre as ruínas do passado, mas voltado inteiramente para o futuro. As noites de insônia, antes povoadas por fantasmas de mágoa e revolta, agora eram preenchidas pela expectativa do novo dia. Um novo dia que prometia não apenas o desdobramento do meu propósito, mas também a oportunidade de semear esperança em um mundo que tantas vezes se mostrou cruel. Eu estava reconstruindo não apenas a minha vida, mas também a crença de que a resiliência, a inteligência e a compaixão podem, de fato, superar qualquer adversidade. Aquele era o meu novo começo, um que eu abraçava com toda a força da alma, pronta para os desafios que ainda viriam, mas confiante na jornada que o mesmo estava pavimentando. O caminho à minha frente era claro, iluminado pela luz de um novo amanhecer. A vitória na Mega Sena não fora um mero acaso, fora a ferramenta que me permitiu desmantelar as estruturas de opressão que me oprimiram e reconstruir um mundo onde a justiça e a dignidade prevalecessem. Aquele escritório, antes um símbolo de tudo o que eu desprezava, agora representava a minha redenção e o meu poder. Aquele pequeno crucifixo que Dona Clara me deu, pendurado discretamente em meu pescoço, era um lembrete constante da minha fé renovada e da minha força interior. O tempo, antes meu inimigo, agora era meu aliado, moldando-me na mulher que eu deveria ter sido desde o início. Ficamos por aqui. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos e deixe seu like. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder mais vídeos como este. Deixe seu comentário dizendo o que achou do vídeo e o que gostaria de ver nos próximos vídeos. Lembrando que temos outros vídeos nesse estilo que você vai gostar de assistir, é só entrar em nosso canal que garanto que vai gostar. Até o próximo vídeo.